Olá! Então, vamos resolver mais um exercício sobre regra da cadeia de função de várias variáveis, que está no livro Cálculo B, da Miriam Gonçalves e da Diva Fleming. No capítulo 4, sobre derivadas parciais e funções diferenciáveis. O exercício vai ser o 19, que está na seção 4.10, que começa na página 156. Então, o exercício 19 diz o seguinte: determinar as derivadas parciais da função z em relação a x e também em relação a y, sabendo que no exercício 19 a função z é u vezes v ao quadrado mais v vezes logaritmo natural de u, onde u é uma função de x e de y e v também é uma função de x e de y. Então, transcrevendo a função aqui para o papel, a gente tem que a função z é u vezes v ao quadrado mais v vezes ln de u, onde u é a função 2 vezes x menos y e v é a função 2 vezes x mais y. Bem, se a gente vai derivar essa função z em relação a x, a gente vai precisar fazer a derivada da função z em relação a u e a v, e vamos ter que fazer a derivada da função u e v em relação a x. E o mesmo quando a gente for derivar a função z em relação a y. Vamos precisar derivar a função z em relação a u e a v, e também vamos precisar derivar as funções u e v em relação a y. Então, já vou fazer aqui as derivadas que vamos precisar. Então, derivando a função z em relação a u, a gente tem que v é considerado uma constante com relação a u. Então, vai ficar derivada de u vezes v ao quadrado, onde v ao quadrado é considerado uma constante, então vai ficar u vezes uma constante, a derivada fica constante, mais a derivada de v vezes ln de u. Nesse caso, v é a constante e a gente tem ln de u. Então, a derivada em relação a u vai ficar a constante v vezes a derivada de ln de u, que é 1 sobre u. Então, temos a derivada de z em relação a u. Agora, derivando a função z em relação à variável v, a gente vai tratar u como se fosse uma constante. Então, eu tenho uma constante vezes v ao quadrado. A derivada dessa parcela em relação a v vai ficar a constante u vezes a derivada de v ao quadrado, dá 2v. Mais, a gente tem v vezes uma constante, que é ln de u. Então, como se fosse o 2 e o 4. Então, v vezes uma constante, a derivada vai ficar a própria constante. Então, está aqui. Agora, além de derivar a função z em relação a u e a v, temos que derivar a função u em relação a x para essa situação e temos que derivar em relação a y para essa situação, tanto a u quanto a v, né? Então, derivando u em relação a x, e aqui a gente tem, então, a derivada da função u em relação a x. Vai ficar 2 vezes x, a derivada de 2 vezes x dá 2, menos a derivada de y, então, a derivada de constante é 0. Derivando agora a função v em relação a x, a gente tem 2 vezes x mais uma constante. Então, a derivada de 2 vezes x dá 2, a derivada de constante dá 0. Então, 2 mais 0, tá aqui. Agora, derivando a função u em relação a y, vai ficar 2 vezes x é uma constante em relação a y. Então, fica 0 menos a derivada de y dá 1. Então, menos 1. E a derivada da função v em relação a y, 2x é uma constante, então fica a derivada de constante dá 0, mais a derivada de y fica 1. Então, temos aí todas as derivadas que precisamos. Agora, vamos à regra da cadeia. Então, se eu quero derivar z, a função z em relação a x, eu tenho que derivar z em relação a cada uma das suas variáveis. Então, vamos lembrar, z é uma função que depende de u e de v. Então, temos que derivar z em relação a u e temos que derivar z em relação a v também. Como queremos a derivada em relação a x, eu tenho a derivada de z em relação à primeira variável, vezes a derivada de u em relação a x, que é a variável final que eu preciso, mais a derivada de z em relação à segunda variável, de z, né? Vezes a derivada dessa v em relação a x, que é a variável que eu quero no final. Então, como que vai ficar? Vamos substituir. Derivada de z em relação a u, tá bem aqui, ó. Então, vamos copiar aqui. Né? E aqui eu já coloquei, ó, v vezes 1 sobre u, v sobre u. Vezes a derivada de u em relação a x.
Tá bem aqui, ó, a derivada de 1 em relação a x. Então, multipliquei vezes 2. Mais a derivada de z em relação a v. Está bem aqui, então, vamos copiar. Vezes a derivada de v em relação a x. Tá bem aqui, ó, 2. Então, vamos colocar ela aqui, ó. Então, ficou v ao quadrado mais v sobre u vezes 2, mais 2 vezes o v mais ln de u vezes 2. Então, só fazendo a distributividade, aliás, nem vou fazer a distributividade aqui não, só copiei direto mesmo. Então, 2 vezes v ao quadrado mais v sobre u, mais 2 vezes 2uv mais ln de u. Então, poderia até ficar melhor pôr o 2 em evidência e ficar v ao quadrado mais v sobre u, já pus o 2 em evidência, mais essa parcela é 2uv mais ln de u. Então, a expressão mais simplificada possível é esta aqui. Agora, se eu quero a derivada de z em relação a y, a gente precisa a derivada de z em relação a u, que é a primeira variável, vezes a derivada de u em relação a y. Mais 2 vezes, mais a derivada de z em relação a v, que é a segunda variável, vezes a derivada dessa v em relação a y, que é a variável final que eu quero. E aí, fazendo as substituições, a gente tem derivada de z em relação a u, vai ficar v ao quadrado mais v sobre u. A derivada de u em relação a y, a gente já fez aqui, dá 1, então, aliás, dá menos 1, substitui aqui, mais a derivada de z em relação a v, tá aqui, copiei, vezes a derivada de v em relação a y, tá bem aqui, copiei. Então, ficou v ao quadrado mais v sobre u vezes menos 1, então, menos v ao quadrado mais v sobre u, mais 2 vezes o v mais ln de u, vezes 1, então, está aqui, copiei. Só que detalhe, não terminou. O que falta? Como a gente quer a derivada de z em relação a x, no final, eu não posso ter mais v e u. Eu preciso ter x e y, que são as variáveis finais. E aqui é a mesma história. Se eu quero a derivada de z em relação a y, eu não posso ter mais u e v, que são as variáveis intermediárias, né? Que são as funções que dependem de x e de y. Eu já tenho que substituir x e y. Então, vamos fazer a substituição e achar a resposta final. Então, copiei aqui a função u, que é 2x menos y, e a função v, que é 2x mais y. Então, a gente já tinha encontrado que a derivada de z em relação a x, usando a formulazinha da regra da cadeia, chegamos nessa situação aqui. Lá atrás ainda tinha posto 2 em evidência, mas aqui eu deixei do jeito inicial que eu tinha colocado. Então, 2 vezes. Vamos substituir. Quem é v? É 2x mais y. Então, no lugar de v, eu vou colocar 2x mais y ao quadrado mais v, de novo, é 2x mais y dividido por u, que é 2x menos y, substituir aqui. Então, aqui eu v e u. Mais 2 vezes 2 vezes u, então, vou substituir aqui o u, vezes v, vou substituir o v, mais ln de u, vou substituir o u. Então, eu substituí todos os v's e todos os u's. Então, no final aqui agora, a gente tem uma função que só depende de x e de y. Então, eu só reorganizei aqui, fiz a distributiva, 2 vezes a primeira parcela. Então, 2 vezes 2x mais y, essa expressão ao quadrado, mais 2 vezes 2x mais y dividido por 2x menos y, mais, e aqui, cuidado, eu tenho 2 vezes 2 vezes o que era a função u, o que era a função v. Então, 2 vezes 2 dá 4, e aqui eu já tenho um detalhe, olha, 2x menos y vezes 2x mais y, lembra lá de produto notável? A menos b vezes a mais b. Então, esse produto notável da multiplicação, né, do produto da soma pela diferença, é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, já coloquei aqui, ó, 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 2 vezes o ln de 2x menos y. Então, está aqui, tá? Se eu não me engano, lá no gabarito final do livro, tem alguma coisinha aqui que está com erro de digitação. Se eu não me engano, esse termo aqui, ó. E agora, a derivada de z em relação a y, então, pela regra da cadeia, vamos substituir, né? Tínhamos achado já essa expressão que depende de u e v, então, agora vamos substituir o v e o u. Então, v ao quadrado, então, v 2x mais y.
o v 2x mais y dividido por u, que é 2x menos y, mais 2 vezes o u é 2x menos y, o v 2x mais y, ln de u, que é 2x menos y. Então, aqui temos menos a primeira parcela, 2x mais y ao quadrado, mais vezes menos a segunda parcela, copiei. Aqui temos 2 vezes de novo, produto da soma pela diferença. Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, e mais o ln de 2x menos y. Então, no final, a derivada de z em relação a y só vai depender de x e de y. E aqui também, no final, a derivada da função z em relação a x só depende de x e de y, ok?